Comissão Arnes e o Instituto Vladimir Herzog promovem evento online para celebrar o centenário de nascimento do cardeal e arcebispo emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. O debate poderá ser assistido ao vivo na próxima terça-feira, dia 10 de agosto, às 19 horas, na TV PUC de São Paulo, no YouTube do Instituto Vladimir Herzog e no Facebook da Comissão Arnes. O evento faz parte da agenda em homenagem articulada pela Comissão Pró-Centenário de Dom Paulo Evaristo Arnes, junto ao escritório modelo da PUC São Paulo e também Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias. E vamos falar sobre essa homenagem com o Ivo Herzog, ele que é presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. Oi, Ivo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, obrigado pelo convite. Ivo, bom, vamos falar aqui um pouco do Dom Paulo, antes da gente falar exatamente desse debate que vai acontecer, vamos falar da figura importante que foi Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu em 2016, aos 95 anos, mas foi imprescindível para o nosso processo democrático, não é isso, Ivo? Sim, Dom Paulo é um daqueles heróis que a gente tem muita saudade, né? Dom Paulo liderou teve à frente da Igreja Católica em São Paulo, mas acho que até mais importante, ele era uma figura de liderança em oposição ao regime da ditadura que a gente teve até 1985. Tem até uma historinha particular bastante importante, né? O meu pai, quando ele querendo colaborar para a retomada da democracia no Brasil, ele tenta se juntar a algum grupo que esteja de alguma maneira organizado nessa luta intelectual, né? Algum grupo que foi 100% contra qualquer forma de violência e através do debate abrisse o caminho para a volta da democracia. E existiam dois grupos: a Igreja Católica, liderada por Dom Paulo Evaristo Arnes, e o Partido Comunista brasileiro. Meu pai, como era judeu, ele acabou se filiando ao Partido Comunista Brasileiro. Mas já mostra como eram grupos com lideranças. Eu acho que isso é muito importante, inclusive, para o contexto de hoje, né? Com uma ideologia de paz e de democracia e de liberdade, né? E realmente Dom Paulo simbolizou isso daí de uma maneira única durante décadas e nos ajudou de alguma maneira que a gente viesse para um modelo democrático e sem ter que recorrer a alguma forma violenta para conquistar os nossos direitos. Exato. Bom, Ivo Herzog, ele é filho do jornalista Vladimir Herzog, e tem uma ligação muito estreita, né? A luta, inclusive, da família Herzog teve muito apoio também para tentar exatamente falar a verdade, ir atrás da verdade do que aconteceu com seu pai. Teve muito apoio do Dom Paulo, não é isso, Ivo? Perfeito, exatamente, né? Então, no dia 25 de outubro de 75, meu pai é assassinado. Judeu novamente, né? Dom Paulo esteve no velório do meu pai e depois ele, junto com o Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, liderado por Audálio Dantas, o rabino Henry Sobel e o pastor James Wright, eles organizam o famoso ato ecumênico, né, pelo 7º dia da morte do meu pai, na Catedral da Sé. E Dom Paulo recebeu a visita de generais que o ameaçaram e falavam que ele não deveria realizar aquele ato. E Dom Paulo respondeu alguma coisa do tipo assim: eu não pergunto quem os senhores convidam para os seus quartéis, eu não permito que vocês me questionem quem eu convido para a casa de Deus, né? E esse ato ecumênico, muitas pessoas dizem que é o ponto de virada, o começo da derrotada da ditadura e abertura para a conquista da democracia. E durante o ato, quando Dom Paulo faz a sua fala, ele denuncia o assassinato. É importante lembrar que a versão oficial do governo daquela época muito parecido com o governo atual que a gente tem hoje, né, tentando propagar mentiras, aquele governo dizia que meu pai tinha se suicidado. Então, de uma maneira, o primeiro ato público que teve
sobre a morte do meu pai, Dom Paulo coloca em palavras a denúncia do assassinato, né? Então, precisava de muita coragem, né? E ele era uma pessoa muito corajosa, muito... Acho que essa é uma parte, é um capítulo importante da história dele, mas acho que tem até capítulos mais importantes, como todo o trabalho que ele fez eclesiástico, né? Quando eles vendem um palácio que era da Cúria, e ele pega esse dinheiro para construir abrigos para as populações mais pobres. Dom Paulo realmente abriu a Igreja Católica para os menos favorecidos, né? De uma maneira única, que há muito tempo a gente não vê mais acontecer, e não acontecia, né? Acho que ele foi um pioneiro nisso daí, de realmente ir para a origem da religião, que é um outro tema muito importante hoje em dia, porque a religião tem sido usada para fomentar muitas pessoas usam a religião para fomentar um discurso de ódio, um discurso de exceção, um discurso de nós contra os outros, enquanto que a religião, na sua essência, é um discurso de acolhimento, é um discurso de solidariedade, é um discurso de paz, né? Dividir o pão, aquela coisa toda, né? E a gente vê o presidente da República, por exemplo, usando a religião para sua ideologia de violência, sua ideologia de exceção, sua ideologia de privilégios. Então, eu acho que se a gente olha a história de Dom Paulo e de vários outros, né, pessoas importantes aí da área da igreja, não só católica, todas elas, na evangélica, na judaica, na protestante, enfim, todas elas, muçulmana, a essência da religião é a solidariedade, é trazer o outro para perto de si, é pensar primeiro no outro e depois em si. Infelizmente, algumas lideranças usam essa coisa importante do ser humano de estar junto, mas em benefício próprio, né? Exato. Então, agora, Ivo, você tinha falado a respeito do quanto Dom Paulo Evaristo Arnes foi importante, principalmente para os mais pobres, né? Enfim, a gente lembra que ele teve um papel fundamental na formação de comunidades eclesiais de base nos bairros, né? Enfim, e isso foi muito importante justamente para ter uma disseminação mesmo dos valores humanos em toda a periferia, né? Então, essa ideia dessas comunidades eclesiais de base, completamente diferente do que realmente você acabou de falar, né? Que tem igrejas que acabam fomentando ódio, seria muito importante, não é? Hoje, se a gente tivesse, que foi destruído na realidade, né? Essas comunidades eclesiais de base foram praticamente destruídas. Seria muito importante, novamente, a gente ter uma mobilização assim da Igreja Católica nas periferias, né? Que estão aí muito dominadas pelas igrejas evangélicas, né, Ivo? Você colocou muito bem, né? Porque eu acho que, de repente, a igreja evangélica ocupou muito desse espaço, né? A igreja evangélica, acho que hoje representa alguma coisa como 30% da população e tem projeções que dizem que ela vai ser a maior igreja no Brasil nos próximos anos. Ela vem fazendo esse trabalho. Existe uma preocupação porque existem setores importantes da igreja evangélica muito conservadores que usam também a religião como aquela coisa um pouco opressora, né? Você é o pecador, você não sei o quê, aquela coisa toda. Mas eles fazem um trabalho importante, né? Ou mais não, porém, eles fazem um trabalho importante de acolhimento e eles vêm ocupando esse espaço, né? Eu acho que, em paralelo, existe uma falência do Estado, né? Do ponto de vista de trazer segurança para a sociedade, educação de qualidade, e a igreja evangélica vem ocupando esse espaço. Infelizmente, tem setores muito poderosos econômica e politicamente, né? A igreja evangélica hoje é uma presença marcante na política, ocupando cargos do legislativo e até do executivo, que é uma coisa a se pensar se essa mistura de Estado e religião é saudável, né? Tudo que se lê sobre isso se mostra que não é saudável, a igreja é a igreja, o Estado é o Estado, e cada um deve ficar no seu canto.
por isso que nossa Constituição diz que nosso país é um país laico, né? E está tentando mudar isso daí, isso é muito complicado, porque uma das coisas também essenciais de uma democracia é a diversidade religiosa, inclusive é um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a garantir a diversidade religiosa das pessoas procurarem aquilo que elas se identificam. Então você não deve ter um Estado ou pessoas em posições de Estado, com E maiúsculo, né? Criando políticas em favor dessa ou daquela igreja, daquela religião, né? Aí as coisas começam a ficar meio complicadas, né? Exato. E nesses... Ah, desculpa, te cortei. Não, pode falar. Não, e nesse cenário complicado, né, Ivo, é muito importante essa campanha toda em homenagem a Dom Paulo Evaristo Arnes, né, nesse cenário de tantos retrocessos que o Brasil vive hoje, né? Não, com certeza. Uma colega sua, jornalista também, uma vez fez um comentário, né, porque na época da ditadura morreram mais de 450 pessoas, e Dom Paulo foi um dos organizadores do livro Brasil Nunca Mais, que investiga e de alguma maneira documenta esses assassinatos na época da ditadura. Mas de lá para cá, mais de 10 mil pessoas foram assassinadas por agentes do Estado, pela polícia. E a gente não sabe nem quem são esses nomes, né? E a Mônica Bergamo, sua colega, disse assim: talvez o que esteja faltando para a gente saber quem são essas pessoas que estão sendo enterradas como anônimos, como indigentes, é um Dom Paulo Evaristo Arnes, que a gente não tem mais para se indignar e ir atrás para entender quem são essas pessoas e dar nome a essas pessoas que estão perdendo a vida. Perfeito. Agora, Ivo, quem vai participar desse evento online no próximo dia 10 de agosto? Como é que deve ser assim, esse encontro? São várias entidades ligadas aí à questão dos direitos humanos, né? A Pastoral Operária, a Comissão Justiça e Paz, a Comissão ANES, a Oboré, o Instituto, a ABI, né? Associação Brasileira de Imprensa, a Pró-Reitoria da PUC, que é importante, né? Dom Paulo a PUC é muito ligada à história de Dom Paulo, né? Vai ser um evento online, um debate que vai se falar muito sobre quem foi Dom Paulo, muito sobre essas coisas que a gente está falando hoje, né? E ele tem muitos capítulos, que cada capítulo poderia ser um livro, na realidade, essa questão da atuação, essa coragem contra a ditadura, esse trabalho eclesiástico. Tem um caso famoso quando o Abílio Diniz foi sequestrado, ele foi negociar lá com sequestradores, ele subindo no telhado de uma casa para liberar o Abílio Diniz. Então, o Dom Paulo era aquela pessoa, ele foi o editor do jornal São Paulo, né, um jornal da Igreja Católica também, que era um jornal que foi muito censurado durante a ditadura. Então, o Dom Paulo era essa pessoa que tinha esse sentimento de indignação, e dentro da essência dos valores cristãos, ele sentia a obrigação de exercer o seu papel. Né? Tem um livro que chama Dom Paulo, o Cardeal Coragem, né? Escrito por uma pessoa que faleceu recentemente, também que é uma homenagem, você chegou a conhecer bastante, que é o Ricardo Carvalho, né? Fez a biografia de Dom Paulo, fez um documentário, é uma das pessoas que mais conhecia sobre a vida de Dom Paulo. Então, a gente é um pouco disso daí. A gente precisa conhecer muito dessa história. Então, esse evento sobre Dom Paulo, ele é muito importante para a gente entender essa história, né? Essa narrativa tem que ser posta, né, de maneira pública, porque vem outras narrativas tentando ocupar espaços, né, como a narrativa que esse governo cria, ou outras pessoas, usando essa coisa que é importante para o ser humano, que é a questão da fé, a questão da religiosidade, mas num caminho para si próprio, e não, que é contra a essência da religiosidade. A religião, essa coisa espiritual, é que a gente vive em sociedade, a gente tem um olhar pela outra pessoa, e a gente precisa conhecer mais dessa história para realmente se aproximar dos valores cristãos, muçulmanos, enfim, mas para suas essências, né?
Na Bíblia não diz que você tem que matar, que um olho por olho, dente por dente. Isso não está escrito em nenhum, na Bíblia, no Corão, não está escrito em lugar nenhum. Isso aí são pessoas que deturpam as coisas. Ah, ele pecou, tem que pagar, não sei o quê. Não, a gente tem que... Solidariedade. Dom Paulo falava muito de solidariedade, né? E isso falta, né? Eu acho que a gente tem vivido um ano aí já mais de um ano com essa questão da pandemia e infelizmente a gente vê exemplos explícitos de falta de solidariedade, né? Aqueles que não respeitam o isolamento, aqueles que se recusam a vacinar. A gente tem que entender que a gente tem que se isolar, tem que tomar a vacina, não é só para salvar a gente, é para salvar a pessoa do lado, né? E, e é isso. Dom Paulo, talvez, assim, os ideais dele sejam os ideais de uma sociedade quase que utópica, né? De harmonia, de paz e respeito. E os ideais de Dom Paulo Evaristo Arnes, creio que estejam estampados, né, na figura do padre Júlio Lancelotti, né, nesse momento, com tanta solidariedade aos moradores em situação de rua, né, que sofrem bastante com a Covid, não é isso, Ivo? Aliás, é uma lembrança muito oportuna essa que você está fazendo, né? A gente está passando um inverno aí bastante difícil. Agora, de manhã, antes de entrar nessa entrevista, estava vendo uma reportagem de pessoas, acho que em São Caetano, que estavam numa ocupação e agora a prefeitura, as pessoas saíram para trabalhar e não deixam voltar para a ocupação, e as pessoas que estão dentro da ocupação não podem sair, não estão deixando nem a comida chegar para as pessoas que estão lá dentro, né? Que é um ato de tortura, né? Um ato dos mais vis, né? O trabalho do padre Lancelotti, a gente tem visto ele de maneira sem parar, tentando ajudar, porque ele sabe que as pessoas vão morrer com esse frio. Então, buscando ajuda, buscando abrigo, buscando alimento, buscando agasalho. Eu lembro na minha juventude, a campanha do agasalho era uma coisa muito mais intensa. Hoje é uma coisa quase que esquecida, né? É verdade, é importante a solidariedade, né? Assim, só para a gente encerrar aqui, né, Ivo? Não, a solidariedade acho que é a essência humana, né? O ser humano sozinho não sobrevive, né? A gente precisa fazer nosso trabalhinho que vai fornecer alguma coisa para uma pessoa, e alguém está fazendo um trabalhinho que vai trazer a comida que a gente põe na mesa, a saúde que a gente vai receber, a energia que vai nos aquecer, a roupa que a gente vai vestir, a vacina que vai nos proteger, né? Então, a sociedade, a palavra já fala isso, a sociedade, não existe sociedade de um só, a sociedade é uma coisa de muitas pessoas, de grupos de pessoas. E existe um pensamento muito forte nos últimos anos, nas últimas décadas até, as pessoas se fecharem em condomínios, andarem em carros blindados, terem seguranças, ou seja, de se fecharem em guetos, não sei, uma coisa assim muito, muito complicada, né? Eu costumo dizer que as pessoas cada vez mais têm um olhar umbilical, né? Só interessa o que está em volta do seu umbigo, e o resto não é problema meu. É ignorância isso, infelizmente, porque se alguém lá do lado não está sendo cuidado, isso bate na gente. É o cara que, entendeu? É o cara que vai ter que assaltar para sobreviver, é o cara que vai pegar uma doença e vai passar para gente. Enfim, não é uma ilusão muito triste. É verdade, Ivo. Só lembrando que no dia 10 de agosto, portanto, vai ter aí essa live, com a presença aí das pessoas que trabalharam com o Dom Paulo, né? Presidenta de honra da Comissão Arnes e ex-presidente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, a Margarida Genevois. Você, né, Ivo, que é presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, o presidente da Comissão Arnes e ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, a socióloga, cientista política e professora titular da Faculdade de Educação da USP, Maria Vitória Benevides, e a mediação do nosso querido amigo jornalista Juca Kfouri. Portanto, vai ser aí no próximo dia 10, exatamente aqui às 19 horas, 7 da noite, na TV PUC de São Paulo, no YouTube do Instituto Vladimir Herzog e no Facebook da Comissão Arnes. E com esse serviço que eu estou dando no final, a gente agradece você, Ivo, pela sua participação hoje aqui no Jornal. Um forte abraço, viu?
Muito obrigado, Marilu. Um forte abraço, obrigado. Obrigada. Falamos aqui com o Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.